Olá, mais uma vez, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui e nós estamos sempre em busca de histórias reais, impactantes e curiosas. O único objetivo deste projeto é levar informação e manter viva a memória de fatos que mexeram com a sociedade brasileira e mundial. O caso que contaremos hoje é intrigante e, por que não dizer, revoltante. Afinal, o sequestro, estupro e assassinato de uma menina de 7 anos até os dias atuais não teve os participantes devidamente identificados. Logo, os marginais não foram punidos e o crime segue sem o desfecho que a sociedade queria, mesmo tendo passado mais de 40 anos do seu acontecimento. Por isso, a comoção e a revolta ainda continuam bem vivas. Convido você a, junto comigo, mergulhar no tempo e a voltar até o ano de 1973. O local do caso é Brasília, Distrito Federal. A menina de cabelos loiros, olhos azuis e ares angelicais se chama Ana Lídia Braga. Ela era a caçula, de 7 anos, entre os 3 filhos de uma família de classe média tradicional. A família morava no setor chamado de Asa Norte da mais nova capital do país. Na terça-feira, dia 11 de setembro de 1973, por volta das 2 horas da tarde, a menina foi deixada pelos seus familiares na porta do colégio Madre Carmen Sales. Mas, segundo relatos, ela sequer chegou a entrar na sala de aula. Infelizmente, o seu desaparecimento só foi percebido no fim da tarde, quando a empregada da família foi buscá-la no colégio. Em meio à aflição para se obter notícias sobre a menina que estava desaparecida, começaram a surgir depoimentos que poderiam apontar onde estaria Ana Lídia. Um jardineiro dos arredores do colégio afirmou ter visto a menina conversando com um rapaz e de terem saído juntos por um portão lateral do colégio. Durante o depoimento à polícia, ao descrever o estereótipo do jovem visto com Ana Lídia, a testemunha apontou para Álvaro Henrique, irmão de Ana Lídia, na época com 18 anos de idade. Outra testemunha afirmou ter visto Ana Lídia com um rapaz de características diferentes daquelas já descritas pelo jardineiro. Um garotinho contou ter visto Ana Lídia entrando em um carro acompanhada de alguém do sexo masculino. Neste mesmo dia, por volta das 8 horas da noite, o delegado José Ribamar Moraes recebeu uma ligação do suposto sequestrador, que pediu 2 milhões de cruzeiros em troca da vida da menina. Os relatos que encontramos é que, nesta ligação, os tais sequestradores ou sequestradores chegaram a colocar a menina na linha. No dia 12, dia seguinte ao desaparecimento de Ana Lídia, uma carta escrita à mão foi localizada próximo a um supermercado que não ficava muito distante do condomínio onde morava a família. A carta era destinada ao pai de Ana Lídia. Era quarta-feira e os bandidos davam até a sexta, dia 14 de setembro, para que fossem deixados na Ponte do Bragueto a quantia de 500 mil cruzeiros. Porém, antes mesmo que a negociação avançasse, objetos da menina desaparecida foram encontrados às margens de um matagal nas redondezas da Universidade de Brasília, a UNB. Foi a partir dali que a Polícia Civil começou uma busca minuciosa pelo terreno. Infelizmente, não houve pagamento de resgate, pois o corpo da linda menina Ana Lídia foi localizado pelos policiais. Ele estava despido, havia diversas lesões e estava parcialmente enterrado numa cova rasa. Foram vistas marcas de pneus de motocicleta. 2 preservativos e pedaços de papel higiênico foram encontrados no local. O corpo de Ana Lídia foi levado para a perícia e os legistas apontaram como causa da morte a asfixia por compressão torácica ou obstrução das vias aéreas. A perícia apontou ainda um fato que torna este crime ainda mais exótico. As relações sexuais com a menor foram praticadas depois que ela já estava morta. A morte de Ana Lídia Braga abalou Brasília e o país. O seu sepultamento foi feito na quinta-feira, 13 de setembro de 1973, no cemitério Campo da Esperança. Até hoje, o túmulo dela é um dos mais visitados deste Campo Santo. Paralelo ao enterro, a polícia seguiu a linha investigativa que suspeitava de Álvaro, o irmão da menina, e de um conhecido da família, Raimundo Lacerda Albuquerque. Acreditava-se que os dois tinham planejado o sequestro da menina para conseguir dinheiro e então pagar uma dívida com o tráfico de drogas. Assim ficou sabendo que era considerado suspeito, Duque arrumou documentos falsos e ficou foragido por 5 meses. Uma denúncia anônima levou à sua captura em Conceição do Araguaia, em Goiás.
Depois de preso, ele negou qualquer envolvimento com o rapto e a morte de Ana Lídia. De acordo com as investigações, supostamente, Alfredo Buzaide Júnior, conhecido como Buzaidinho, filho do ministro da Justiça na época, e Eduardo Eurico Rezende, o Rezendinho, filho de senador, estariam envolvidos e especificamente teriam recebido a menina, já que comandavam o tráfico em Brasília. Não demorou muito para o caso ser abafado. A Polícia Federal comunicou que, de ordem superior, fica terminantemente proibida a divulgação através dos meios de comunicação social escrito, falado, televisado, comentários, transcrição, referências e outras matérias sobre o caso Ana Lídia. O que se comenta é que, devido ao envolvimento de pessoas importantes, tanto os exames periciais quanto uma profunda investigação foram negligenciados. A versão de que o irmão de Ana Lídia estaria no carro não foi confirmada. Não houve exame grafotécnico ou datiloscópico da carta, nem mesmo comparação das marcas de pneus com a moto de Álvaro, e os materiais genéticos encontrados nunca foram confrontados com os suspeitos. Meses depois surgiu uma nova testemunha. Uma usuária de drogas apareceu alegando que, em conversa com Álvaro, o suspeito teria relatado que pagou um alto preço entrando nessa vida, a morte de sua irmã. A moça chegou a voltar atrás e pronunciar que inventou tudo, porém, em entrevista, afirmou que desmentiu a história por pressão de políticos influentes. O Ministério Público entrou com pedido para investigar o tráfico de drogas em Brasília. Contudo, o Ministério da Justiça não aprovou. Por fim, foi decretada a prisão preventiva de Duque e Álvaro, que foram absolvidos por falta de provas. Lamentavelmente, no dia 11 de setembro de 1993, 20 anos depois, o crime foi prescrito sem apontar nenhum culpado. Os tempos são outros, mas apesar disso, da tecnologia, de milhares e milhares de câmeras espalhadas, ainda hoje, alguns crimes, quando envolvem pessoas ricas e poderosas, ficam sem as merecidas explicações e sem a identificação dos culpados e suas condenações. Esse foi o nosso encontro de hoje. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo caso.